Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e segue o líder, segue o Flamengo que agora é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Finalmente o Flamengo conseguiu uma vantagem, apenas 2 pontos, é bem verdade, mas finalmente conseguiu se isolar na artilharia não, na ponta da tabela do campeonato, na artilharia também, o Gabigol segue voando, diga-se de passagem, mas se isola finalmente aí no topo da tabela, fazia uma campanha, acho que se eu não me engano, quinta vitória consecutiva, já fazia uma baita de uma campanha e agora concretiza aí essa sequência fantástica, né, de jogos, de vitórias, e aí também premia o melhor time do campeonato no momento, né? Essa liderança do Flamengo eu acho que está em muito boas mãos, né? A gente está cansado de falar aqui, é um time que vem mostrando um futebol muito agressivo todos os jogos. Não é um jogo, não é 2 jogos, não é como o São Paulo, por exemplo, que teve um pico, né? Eu sinceramente achei que fosse um time que iria chegar até no topo da tabela, acabei queimando a minha língua e uma série de razões, principalmente eu acho que por questão dos desfalques do time do São Paulo, por exemplo, São Paulo não conseguiu manter a sequência e, de fato, entrar na briga pelo campeonato, pelo topo, né, da tabela. Lógico que para mim ainda segue vivo na briga pelo título, mas assiste um pouquinho de longe ainda, né? Precisa é, do seu elenco, da sua força máxima, mas vamos falar de Flamengo, começar por ele, porque é o time, é o líder do momento, é o time do momento, é o líder do campeonato, e o Flamengo é, modéstia não é modéstia à parte, né, vem sobrando, né, para ser bem sincero, não é ser modéstia à parte, é ser bem sincero, vem sobrando, né, o momento do Flamengo é muito bom, e o Flamengo vem seguindo a cartilha daquele time que quer ser campeão. Precisa aproveitar esse bom momento para pontuar o máximo que der, e quando tiver aquela queda normal que a gente sempre observa, é ter essa gordura para queimar, como a gente viu no Corinthians, por exemplo, em 2017, né? Eh, primeiro turno invicto, abriu uma vantagem absurda em relação aos outros times do campeonato, e aí quando o time começou a oscilar, estava com uma vantagem tão ampla que o título eh, ficou praticamente assegurado, o título veio de forma tranquila. Então o Flamengo vem seguindo essa cartilha, o Santos seguiu isso por um tempo, teve a queda de rendimento que eu vinha comentando aqui, e agora conseguiu abrir uma ampla pontuação e segue aí nas vice-liderança do campeonato, e o Flamengo vem fazendo isso agora. É o momento do Flamengo, eu acho que é o momento que eles têm que aproveitar, porque a Libertadores está vindo aí. E a Libertadores, obviamente, é o sonho maior desse time do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Jorge Jesus já declarou isso, vim aqui para ganhar a Libertadores, né, para dar esse título para a torcida, que a torcida está esperando tanto, então tem que aproveitar esse momento, porque chegando na Libertadores, obviamente é natural, né, que ocorra o desgaste físico e principalmente mental, né, o cansaço de ter que viajar, de ter que encarar adversários, fazer um jogo mental muito forte, né, porque porque encara adversários, vai encarar, né, adversários muito fortes também mentalmente, que vão tentar minar, principalmente falando em argentinos aí na possível final, minar essa força do Flamengo, que o Flamengo exerce em campo para cima dos seus adversários, e um Flamengo eh, que dessa vez o Flamengo ele vem revezando protagonismos. E nesse jogo o Gerson fez um partidaço, né? O jogo terminou 3-0, mas o placar não reflete bem o que foi o jogo, tá? Se o jogo fosse terminasse 3-3, com todo respeito ao Flamengo, se tivesse terminado 3-3 não seria um placar estranho, porque o Avaí, por mais que, né, tivesse vendido o mando de campo, fosse o mandante do jogo, o Avaí jogou como visitante, né? O jogo foi no Mané Garrincha e o Flamengo sempre quando joga lá, né, os times do Rio em geral, quando jogam, e mais o Corinthians, né, quando jogam ali em Brasília, é, é, tem aí a torcida majoritária, né, ao seu lado, e o Flamengo não foi diferente, jogou como se estivesse no Maracanã,
né, com a torcida amplamente a favor, e o Avaí foi guerreiro. Eu acho que o Avaí dificultou muito a vida do Flamengo. O Flamengo jogou fácil, mas o Avaí, nas poucas chances que teve, trouxe muito perigo, né? Trago à tona aí a questão da defesa do Flamengo, né? Já comentei aqui, o Flamengo é um time que marca muito bem no campo do adversário. É um time que tem, quando adianta a sua defesa, eles dificultam muito. Mas depois que o adversário consegue passar essa primeira barreira, o time do Flamengo não é um primor, não é um time que tem a defesa no seu DNA, e isso ficou claro nesse jogo. Nesse jogo, especialmente nesse jogo, ficou muito escancarado, né? Se não fosse o Diego Alves, é o que eu falei, se terminasse 3-3 não seria nada de absurdo, porque o Avaí teve sim as suas chances, e o Diego Alves, né, grande goleiro, teve aí a sua façanha, aí os seus méritos de segurar esse resultado favorável, impediu o Avaí de fazer os gols e até de repente crescer no jogo. Então, muito mérito também do Diego Alves, não só do ataque do Flamengo, que tá ficando cansativo e repetitivo falar, funcionando de uma forma muito tranquila, né? O Gabigol mais uma vez faz o seu gol, ele abre o placar para o Flamengo, é o cara da vez, é o cara que traz a tranquilidade para esse time, é o cara que vai lá, faz o gol, e aí com 1-0 na vantagem, esse time do Flamengo joga ainda mais fácil, ainda mais tranquilo. O Rainer fez o segundo, fez o Rainer ou o Maria, agora tô me falhando a memória aqui, ó, se eu não me engano foi o Maria, o Rainer, que é o garoto da base, fez o último gol, né, fechou a goleada por Flamengo. E também tem que se destacar, né, o Rainer fez um baita da partida, primeira partida dele como titular, e fez uma bela partida, diga-se de passagem. Eu acho que o Gerson se destacou mais, mas esse Rainer também fez uma bela partida. Olho no cara, né, olho no garoto, porque o Flamengo agora vem sobrando em qualidade, cada vez mais, não só pelas contratações que teve, agora um garoto da base se destacando, então vem sobrando em qualidade esse time do Flamengo. A única coisa que me preocupa, e eu já falei no podcast anterior, né, é a questão de economizar, né, poupar alguns jogadores. Eu acho que é, é, o Jorge Jesus, obviamente, ele coloca, na maioria das partidas, ele tenta colocar alguns jogadores de mais confiança, né? Aqueles jogadores que estão sobrando. Gabigol, Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz, revezou um pouquinho, né? Vamos ser sinceros, não escalou talvez aí a sua força máxima, 100% de jogadores, mas a gente pode dizer que 70% do time do Flamengo, os principais vêm sendo escalados todos os jogos. Então essa é a minha preocupação, tá? É a minha maior preocupação, porque obviamente num lance de azar, alguém pode acabar se machucando, sobe para uma disputa de bola, cai de mau jeito. Então essa é a minha grande preocupação em relação ao Flamengo, né? Desgaste também, porque às vezes o departamento médico fala que os jogadores estão 100%, né? Mas a gente não sabe, né? A biologia do corpo é uma coisa que é um mistério às vezes. Às vezes a gente acha que está tudo 100%, mas o cara já está no limite e às vezes um choque de leve ele acaba se machucando. Então essa é a minha maior preocupação, tá? Lógico que tem em algumas posições do campo, é, existem, dá para, eu acho que dá para o Flamengo gerenciar, dá para negociar, dá para poupar um pouco mais. Então essa é a minha maior preocupação, principalmente porque a Libertadores está aí, né? A Libertadores é a menina dos olhos do Flamengo, então fica aí essa minha preocupação, tá? Minha outra preocupação ficou por conta do que aconteceu no final do jogo, né? Teve confusão, a partida que se encaminhava para uma vitória tranquila, sem nenhuma confusão no finalzinho, né? O Gustavo do Avaí fez uma falta no Rafinha, ele pisou ali no joelho do Rafinha, aí ele foi pedir desculpa, o Rafinha deu um tapa na mão dele, e aí começou a confusão, né? É, cara, é o que eu falei, a partida estava 3-0. Tudo bem, o cara pisou em você, você tá de cabeça quente, não quer se lesionar, tá com medo, às vezes você acha que o cara fez de maldade,
mas não tem necessidade de se reagir como o Rafinha fez, né? O cara foi lá pedir desculpas, estendeu a mão. Uma coisa é você olhar para o cara, xingar, falar, cara, precisa disso, né? Ainda mais com a experiência que tem o Rafinha. Mas não, ele vai lá, dá um tapa na mão do cara, causa o desconforto, causa um tumulto desnecessário, e isso mostra para mim que esse time do Flamengo que está jogando fácil, que está tirando onda, né, como a gente viu, o Gabigol fazendo graça para cima do Felipe Melo, quando jogou contra o Palmeiras, é um time que está sobrando, está jogando bonito, legal, mas está começando a tirar muita onda. É um time que está ficando muito marrento, um time que está, pelo esse comportamento do Rafinha aí, beirando aí é, a arrogância, digamos assim, né? Claro, mais uma vez, eu não tiro a razão do Rafinha ficar estressado, ficar chateado, justamente porque ele tomou um pisão. É sempre um lance complicado, pode se lesionar um cara que está jogando muito, mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a reação dele beira um pouco, começa a beirar um pouco a arrogância. E esse tipo de combinação de eh, marra, arrogância, de tirar onda, esse tipo de combinação é muito explosiva. Torna um time muito eficiente? Torna, mas é uma bomba relógio para que esse time comece a entrar em confusões desnecessárias, ganhe a antipatia dos adversários que vão começar a jogar com más intenções, né, para parar os jogadores, para machucar os jogadores, para tirar eles do sério. Então eu acho que tem que começar a se preservar mais, né? O fato de você estar jogando muito, ok, é muito legal, cara. Todo mundo vem elogiando isso. Parabéns, continuem assim. Mas não deixem isso subir a cabeça, né? Não confundam ser líder, ser um time eh, um time privilegiado, um time que meio que exclusivo, aí, justamente por ser o líder do Campeonato Brasileiro, isso não te faz melhor do que ninguém, né? Então, eu começo a ver nesse time do Flamengo um pouco de uma combinação aí um pouco perigosa, né? Que beira a arrogância, justamente por tudo que a gente vem acompanhando nos últimos jogos. Lógico, está sobrando, os resultados estão acontecendo, mas a gente começa a ver alguns tipos de atitudes que são desnecessárias, né? Ah, mas e se pegar os últimos campeões, o Palmeiras, o Corinthians, cara, você não via esse tipo de comportamento. Eram times que iam lá, eram times que obviamente não jogavam como o Flamengo, jogavam mais de forma defensiva. É o futebol feio, né, como dizem aí alguns, que eu discordo totalmente, mas enfim, porque foram campeões, não tem nem como falar que é futebol feio, mas enfim, cada um fala o que quer, eu discordo, claro que o futebol do Flamengo é muito mais legal, é muito mais interessante, mas se um estilo de jogo é campeão, não tem nada de feio nisso, tem muito mérito, isso que é verdade. Então essa discussão aí eu acho que para mim não leva a lugar nenhum e acaba até desrespeitando o trabalho, dos profissionais envolvidos. Mas enfim, eh, tanto Palmeiras quanto Corinthians, aí os últimos campeões, eh eh, jogavam para fazer o seu jogo, jogavam de forma séria todos os jogos, não que o Flamengo não esteja jogando de forma séria, está jogando de forma muito séria, mas é o que eu falei, você não via esse tipo de comportamento, jogador passando a perna, fazendo graça, eh tirando onda, né, porque a torcida também muito embalada pela torcida, né, alguns jogos começa a gritar olé, então precisa tomar um certo cuidado, né. Uma coisa é a galera da arquibancada, eles estão lá para fazer a parte deles, para fazer a festa, eles podem gritar olé, podem vaiar, podem fazer o que quer, a torcida pode tirar onda. Agora o que os jogadores fazem dentro de campo precisa ser levada de forma muito séria. Eles estão levando de forma muito séria, é verdade, né, porque obviamente se não tivessem levando a sério, a gente não veria jogos com tantos gols como o Flamengo vem fazendo. Mas é o que eu falei, é uma bomba relógio, você precisa tomar um certo cuidado, você precisa se preservar um pouco mais, vamos dizer assim. Porque à medida que esse time começa, essas atitudes comecem a ser interpretadas, pode ser que não seja, né, internamente para eles, cara, eu não estou sendo arrogante, estou jogando meu futebol, quero ser feliz. Esse é meu futebol, é um futebol alegre. Ok, cara, mas os adversários não interpretam assim, né? E tudo isso gera combustível para as redes sociais, para os famosos haters, né? Eles começam a pegar no pé,
começa a mexer com a cabeça do jogador, os adversários começam a ficar sentidos, né? Vão começar a entrar de forma maldosa. Essa aí, por exemplo, do Gustavo, eu não achei que foi maldoso, até porque ele foi pedir desculpas, né? Lance de jogo que acontece, claro, às vezes você cede um pouco mais, mas não é aquele lance proposital, né? Mas esse tipo de coisa vai começar a acontecer, começa a acontecer de forma proposital, porque os caras começam a perder o respeito dos adversários. Então é um time que hoje é muito respeitado por todo mundo, por tudo que vem fazendo. Mas à medida que esse tipo de comportamento começa a evoluir, a antipatia vai aumentar. E pode esperar que muitos jogadores mais cascudos, alguns times vão ser maldosos e não vão poupar aí esforços para tentar prejudicar de alguma forma esse time do Flamengo. Então, por isso que eu estou falando. Muito cuidado. Eu já falei isso mais de uma vez, cara. E a gente, para eu estar falando a segunda vez, é porque eu estou vendo uma coisa que não está sendo muito legal, né? Que é um motivo de atenção, para se prestar atenção. Faz o seu jogo, joga o seu futebol. O Gabigol não é cara de drible, então não tem que ficar passando o pé em cima em cima da bola. Não é Robinho, não é Ronaldinho Gaúcho, então não tem para que ficar fazendo essa graça, né? O Rafinha também é um cara super experiente, não tem por que ir lá dar um tapa na mão do adversário, ó, só olhar feio e falar, cara, está de brincadeira, né? Você vai fazer esse tipo de coisa agora, a essa altura do jogo. Existem coisas, existem excessos acontecendo em alguns setores do campo. Então, eu acho que o Jorge Jesus, claro, é um português, ele deve estar gostando do jogo. Disse que o Flamengo, do jeito que está jogando hoje, disputaria tranquilamente o título do campeonato português. Para ele falar isso, é porque é um time que de fato está jogando muito, está jogando solto, está jogando fino da bola, muito legal. Mas tome cuidado, porque o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito disputado. E é o que eu falei, o Flamengo naturalmente, em dado momento do campeonato, talvez só no fim, vai perder rendimento. Isso é natural, isso não é rogando praga, não é nada disso. A gente sabe disso, né? Corinthians de 2017 parecia que é um time que não ia perder rendimento nunca, mas aconteceu e perdeu o rendimento de uma forma até assustadora. Chegou até algumas pessoas chegaram a falar que o Palmeiras poderia ser campeão aquele ano. Então, muito cuidado, né? Porque lógico, continua fazendo a sua parte. Enquanto o momento é bom, os gols vão acontecendo, continua goleando e continua pontuando, continua fazendo 3 pontos todos os jogos. Mas a falta de rendimento vai cair naturalmente por desgaste, mas também pode cair justamente porque os adversários vão começar a desrespeitar, vão começar a entrar em campo para pregar o antijogo. E aí, quem está alimentando isso é o próprio Flamengo, infelizmente. Então, dá uma segurada, né? Vamos se concentrar no que a gente tem que fazer. Se tiver que ganhar de 5-0 sem fazer nenhuma graça, sem fazer nenhuma marra, então vamos meter 5-0, sair de campo com um sorriso no rosto, porque é isso que a gente tem que fazer, é isso que o torcedor quer ver, né? Lógico, a torcida do Flamengo deve achar a maior graça, né? O que o Gabigol fez com o Felipe Melo. Legal, mas é, é, já ganhou antipatia, por exemplo, da torcida do Palmeiras. Agora, com essa confusão no final do jogo, ganha antipatia do torcedor do Avaí. E por aí vai. Então, é um combustível, é uma combinação muito perigosa. Então, parabenizo o Flamengo. Eu acho que a liderança está em boas mãos, está com o time que, nesse momento, vem jogando o melhor futebol, vem fazendo grandes exibições. E se ganhasse o Campeonato Brasileiro também, eu acho que premiaria aí o time que talvez investiu muito bem, não digo que se planejou melhor, mas que dentro da sua falta de planejamento conseguiu se encontrar de uma forma muito rápida e vem jogando, vem justificando essa liderança. Então, se fosse campeão também, cara, tá em muito boas mãos. Eu acho que premiaria aí uma nova a gente iniciaria, o Flamengo iniciaria uma nova era aí, vamos dizer assim, para o futebol brasileiro que nos últimos anos é, tem sido aí, tem credenciado, tem tido os campeões aí com times um pouco mais
defensivos do que tão ofensivos como esse time do Flamengo. Então é mais uma grande exibição, né? Claro, passou perrengue, falei aqui. Avaí teve pelo menos 3 grandes chances de tentar, igualar o marcador, né. O Flamengo fez o primeiro gol, o Avaí teve uma chance claríssima, e mais uma vez, se não fosse o Diego Alves, o Flamengo teria tomado o gol. Então mostra que é um time que está afinado na frente e que atrás também tem muita segurança, né. Então, parabenizar, aplaudir, acho que só fica esses pontos de preocupação. É a questão do revezamento desse elenco, né, para poupar um pouco mais um ou outro jogador, e obviamente também essa questão essa questão da graça, dessa tiração de onda, dessa amarra, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque eu falo isso porque é um time que não precisa disso, né? Alguns times precisam disso, porque eh, falta um pouco de qualidade em alguns lugares, em algumas posições do campo, então precisa obviamente desse tipo de coisa para tentar desestabilizar o seu adversário de alguma forma. Mas o Flamengo é um time que não precisa disso, de longe, né? Não precisa nem um pouco disso. Por isso que eu estou falando aqui, por isso que eu faço essa crítica. Então, parabéns ao Flamengo, novo líder, né? Novo não, já era líder, mas agora sim isolado e segue o líder, cara, segue o líder, e quem vem seguindo o líder de perto é o Santos, que tropeçou, né? A gente pode dizer que tropeçou porque, primeiro, jogou em casa, jogou na Vila Belmiro, e segundo, porque jogou contra o Atlético Paranaense, que entrou com seu time reserva, né? Então, é, é, não tem como não dizer que o Santos tropeçou, e o Santos só conseguiu empatar com um gol muito polêmico, né, um pênalti extremamente polêmico. O Atlético saiu na frente, o gol do Brian Romero, eh, não tem o que falar, né, esse time do Atlético, vez ou outra surpreende a gente, né, quando eu achava que fosse disparar tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, de repente caiu de rendimento, né, eh, deu um susto. Falei: "Pô, time de uma hora para outra começa a perder rendimento, achei que eu me enganei". E agora volta a crescer, mostra que é um time de ciclos, né, de fases, né. Cresce, cai um pouco, cresce, cai um pouco, precisa tentar manter uma constância maior, e agora com essa classificação, pra cima do Grêmio, essa classificação heróica, digamos assim, time que está com muita moral, foi fazer o jogo na Vila Belmiro contra, um time que junto com o Flamengo tem um dos esquemas táticos aí mais agressivos, né, hoje no Brasil, e foi valente, cara, foi guerreiro, porque o Santos dominou o jogo, né, como sempre, né, o Santos tenta ter muita posse de bola, sem muita efetividade, é verdade, no primeiro tempo, mas tentou ser agressivo. O Atlético abre o placar, e no segundo tempo um Santos que buscou o tempo inteiro, e se não fosse pelo goleiro do Atlético Paranaense, o Léo, se tivesse saído uma goleada para o Santos, não seria nenhum absurdo, né? Falar assim, o jogo terminou, poderia terminar 3-1, 4-1, não é absurdo nenhum falar isso, porque esse Léo aí, cara, fez umas defesas que vou te falar, cara, é, coloca o cara como o jogador da partida, né, fez grandes defesas, segurou aí a bronca, conseguiu, salvar o Atlético Paranaense de uma goleada, né, então, grande exibição, parabéns ao goleiro do Atlético, e ao Santos. Eu acho que difícil, né, difícil falar muito, porque é um time que agora vem numa fase complicada, né, vem criando muitas oportunidades, perdendo muitos gols. A defesa já deixou claro que não é um primor, né, é um time que vem pecando partida após partida, e fica aí um ponto sim de destaque nessa essa queda de rendimento. Não digo em termos do estilo de jogo, porque o Santos continua mantendo, né, esse estilo de posse de bola, de buscar o gol, de criar oportunidades. O que vem assustando um pouco é a falta de rendimento, a falta de aproveitamento, né, do ataque, porque cria muitas oportunidades e acaba não fazendo gol. Então chama atenção, claro, já destaquei aqui o goleiro do Atlético Paranaense, mas precisa pôr a bola para dentro do gol, precisa concretizar o resultado, e quando concretizar o resultado precisa segurar, né? Não que nem aquela partida que fez 3-0 e depois tomou um empate, mas enfim, eu acho que o Santos é um bom time, é um time que segue jogando da forma
impressionou todo mundo, continua, mas é um time que não é tão seguro defensivamente e é um time que vem com um aproveitamento muito baixo, né, em gols, né, porque se o Santos faz 1-0, 2-0, isso desestabiliza o time adversário, né, coloca o time adversário na fogueira, os caras têm a necessidade de sair para o jogo para buscar um gol de honra, deixa ainda mais espaço, a gente vem vendo isso, por exemplo, com o Flamengo, um time que consegue abrir o placar muito cedo, né, força o seu adversário a sair da defesa e com os espaços que o adversário cede, eles acabam fazendo mais gols. Então tá faltando isso ao Santos. Precisa começar a voltar a ser mais efetivo, né, a voltar a pôr a bola na rede um pouco mais rápido, para dar tranquilidade não só para o time do Santos, mas para desestabilizar o adversário, porque o Santos depende disso, né, depende desses espaços que o adversário vai ceder para buscar o gol e aí sim ampliar a sua vantagem. Fica o meu destaque aí para o Marinho, outra grande partida do Marinho, vem fazendo grandes exibições o Marinho e dessa vez também fez uma grande exibição. É, Soteldo fez um pouco de falta nessa partida pelo lado esquerdo, mas é o que falei, o Santos criou grandes oportunidades, fez falta o Soteldo, mas é, é, conseguiu jogar de uma forma que poderia garantir ao time do Santos uma vitória, não digo tranquila, mas uma vitória é, não tão sofrida, né? Acabou nem vencendo, acabou empatando num lance de pênalti que eu falei muito polêmico. Para mim não foi pênalti, tá? O Marinho recebe a falta fora da área, né? Isso que os caras vão lá, revisam no vídeo e o árbitro no momento da partida, né, no lance normal deu a falta fora da área até. Aí ele foi revisar no vídeo e marcou pênalti. Cara, eu não sei, velho. Eu não vou ficar aqui de novo falando de arbitragem porque tá muito complicado, né? Muito complicado. Eu vou falar isso quando eu falar de Palmeiras também. É, esse lance totalmente é, é, polêmico. Eu não sei para que eles gostam de entrar nessa polêmica, né? Se fez a marcação em jogo fora da área, foi revisar no árbitro de vídeo, continuou polêmico, continuou ambíguo, né? É um lance muito difícil pelas câmeras que se tem. Mas para mim foi um lance claramente fora da área, porque o primeiro contato é fora da área. Então o contato que desestabiliza o Marinho é fora da área, não é dentro da área. Então é difícil, cara. Dentro da área você vê uma mão ali e tal, mas não é o tipo de contato que vai desestabilizar e fazer o cara cair da forma que ele caiu. Então é claro que há o contato, é claro que há a falta, né? Muitos lances a gente vê parecido com esse do Marinho, que o atacante é, dispara, começa uma corrida aí, dá aquela disparada, toma o contato e cai de um jeito até um pouco violento. E eu já comentei aqui já faz um tempo no podcast. Convido todo mundo a correr ao máximo da sua velocidade e pedir para um amigo seu dar um empurrãozinho de leve pelas costas. Você vai cair ou você vai perder o equilíbrio, porque isso é natural. Então falta houve, mas para mim foi fora da área. O contato que desestabiliza o Marinho foi fora da área, mas a arbitragem sempre prefere entrar em polêmica, vai lá e marca um pênalti desse. Aquilo que eu falo, se tem ambiguidade tem que ficar a marcação de campo e dessa vez eles falharam, deram um pênalti para o Santos. O Carlos Sanches fez um gol de cavadinha, que frieza, que baita de uma frieza, deslocou o goleiro do Atlético e fez um baita de um golaço de pênalti e conseguiu aí pelo menos segurar um empate, né? Segurar não, garantir um empate, que deixa o Santos apenas 2 pontos do Flamengo, mas um tropeço. Não deixa de ser um tropeço justamente pelo que eu falei no começo. Jogando em casa e pegando um adversário que está jogando com o seu time reserva, né? O Atlético totalmente preocupado com a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil. Então, mais uma partida para o Santos de baixo rendimento, digamos assim, porque é, cria oportunidades, tem a sua posse de bola, cria boas situações de gol, mas não põe a bola para a rede, infelizmente, baixa efetividade, muito baixa
a efetividade do Santos nas últimas partidas, mas é um time que ainda continua com um volume de jogo muito bacana, né? Tá precisando de mais confiança aí dos seus atacantes, seus principais atacantes. Atacantes não, né? Porque quem vinha fazendo muitos gols era o Carlos Sanches, era o Jean Mota, né? Dos seus jogadores de meia, digamos assim, dos seus artilheiros, né? Que não são centroavantes, não são atacantes, mas são os artilheiros do Santos. Tá precisando um pouco mais de confiança, porque tanto Carlos Sanches como Jean Mota, nos últimas partidas, vem tendo boas oportunidades e também não vem conseguindo pôr a bola para a rede, não vem conseguindo fazer o gol. E aí é aquela coisa que a gente fala, né, da falta de confiança, né, que eu já falei aqui, por exemplo, quando eu falei de Cruzeiro, Thiago Neves, né, se o jogo tivesse 1-0, o cara faria o gol tranquilo, né, mas não tá com aquela pressão, aquela necessidade de fazer o gol e acaba pecando na hora da finalização final. Mais uma vez dou destaque aí sem tirar mérito nenhum do goleiro Léo do Atlético Paranaense, que fez um partidaço, né, e garantiu aí esse empate muito polêmico do Santos, que segue na cola do Flamengo, assiste bem de camarote aí o, o, o Flamengo no topo da tabela. Falar de Palmeiras, estreia de Mano Menezes, jogou contra o Goiás no Serra Dourada e uma estreia com vitória, uma estreia sofrida que colocou o Palmeiras de volta aí na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tem um jogo a menos ainda, então essa terceira colocação pode melhorar. Vai continuar em terceiro se vencer, mas fica muito mais perto dos dois primeiros colocados. Falei aqui que a próxima partida seria contra o Cruzeiro, né, fora de casa. Por isso que eu falei, o Mano tem que estrear contra o Goiás, mas na verdade não, né? Tem um jogo atrasado, né, de Palmeiras contra o Fluminense, né? O Palmeiras vai jogar contra o Fluminense em casa, tem esse jogo atrasado aí, então essa partida vai ser na terça, vai ser amanhã, então não é o Cruzeiro, né? Peço desculpas aí pelo erro, eu tinha me esquecido dessa partida aí que ficou faltando, mas uma vitória que foi muito sofrida, né? O Palmeiras eu acho que foi superior no jogo, né, até por a qualidade técnica, a limitação técnica do Goiás ficou muito evidente nessa partida, né? Um time difícil, né? Complicado, um time que você vê que se esforça, mas não consegue, né? Em algumas jogadas você vê que eles têm boas intenções, mas não conseguem. E o Palmeiras para mim foi superior, dominou a partida, né, de uma forma geral, saiu atrás do placar com um golaço, né, mais um golaço quase do meio de campo, mais um golaço, cara, que eu tô falando golaço porque foi um golaço. É impressionante o chutão de fora aí de fora da área, não, quase do meio de campo do Rafael Vaz, um golaço, cara, um golaço mesmo. Convido todos aí que puderem, procure esse gol porque foi um golaço mesmo e não digo um frangaço, mas um erraço aí do goleiro Jailson do Palmeiras. Estava um pouco adiantado e você vê que quando ele dá o pulo para defender, ele dá um pulinho bem xoxo, dá um pulinho que ele não chega nem na metade do gol, cara. Impressionante aí. Isso aí você vê que fica claro, a falta de sequência, né, a falta de ritmo. Esse lance do Jailson deixou claro, né, que a falta de ritmo pesa e pesa muito. Então lance que foi para mim totalmente defensável. Se fosse o Everton ali, seria totalmente defensável. Acabou tomando um baita de um golaço, cara. Vocês vão me cansar de ouvir falar golaço porque foi um golaço. Foi um baita de um chute e, cara, o cara não vai fazer esse gol, não sei, cara, não vai fazer nunca mais, porque foi muito feliz mesmo. Peço desculpas aqui, mas um gol muito complicado, né? Você não vê esse gol, você não vê esse tipo de gol nem numa cobrança de falta. Então é parabenizar, obviamente, mas é aquele típico lance que se acontecer de novo vai ser daqui a muito tempo ou vai ter que ter muita sorte para conseguir repetir esse feito. Foi um belíssimo lance, um belíssimo gol e não digo que colocou. Não é vou dizer assim, colocou mais pressão ainda nesse time do Palmeiras que, desde que o Felipão assumiu, aí já faz mais de um ano, esse time do Palmeiras não vira uma partida. Então já era um presságio muito negativo o Palmeiras sair atrás do placar, porque era um time que não virava partidas. A última virada do Palmeiras foi sob o comando do Roger Machado,
Então faz muito tempo, cara, faz muito, muito tempo mesmo. Então era um presságio muito negativo, era a estreia do Mano Menezes, então um cara que foi comparado ao Felipão por ser um estilo mais defensivo, mas a gente viu um Palmeiras que tentou dominar o jogo, que tentou agredir, chegou à igualdade ainda no primeiro tempo, mas o gol foi anulado, né? O gol do Luiz Adriano, o juiz deu falta no lance do Luiz Adriano. Ele disse que não foi, mas enfim, eu acho que foi, né? É típico lance que a arbitragem costuma dar falta de ataque, mas se fosse o inverso não daria pênalti, né? É aí que eu sempre reclamo dos dois pesos e das duas medidas é quando se avalia a falta de ataque e a falta da defesa. Mas enfim, é, para mim foi um lance clássico aí que a arbitragem sempre marca a falta de ataque, então acabaram aí anulando o primeiro gol do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu chegar assim à igualdade já mais para metade aí do segundo tempo, um gol do William que a princípio foi anulado. E é o que eu falei, quando eu comentei, estava comentando do VAR aí no jogo do Santos, erro de arbitragem, eu queria falar desse lance, porque é um lance muito claro de não impedimento. O bandeirinha, se você vê o replay, ele está na linha, né? Ele está na mesma linha dos jogadores e ele tem a moral aí de marcar o impedimento, cara. Foi muito infeliz porque o lance estava muito não impedido, né? Existem lances muito impedidos que eles não marcam nada. E esse lance estava muito legal mesmo. O William estava muito atrás e a arbitragem, sei lá, deve ter confundido o zagueiro aí, camisa verde, ele deve ter achado que era do Palmeiras. Sei lá o que ele viu, porque ele estava na linha, ele estava numa condição muito boa de ver o lance, acaba marcando impedimento. O gol, obviamente, é revisado pela arbitragem de vídeo que validou finalmente aí o gol do Palmeiras, o empate do Palmeiras, né, que dá um pouco mais de tranquilidade. O Palmeiras foi ainda mais para cima, tentou ser mais efetivo. O goleiro do Goiás vinha fazendo um partidaço, cara. Ele era o cara que vinha segurando a bronca pro Goiás, cara. Se não fosse o Tadeu, primeiro tempo do Palmeiras já teria conseguido a virada lá, né? Mas ele segurou a bronca, foi muito feliz em vários lances, e ele acabou saindo, né, num choque com o Zé Rafael. Os dois chocaram ali, caíram no chão e o Tadeu aparentemente um lance até muito forte. Ele cai meio desmaiado já. Ele cai, cai de cara no campo, sem reação nenhuma, né? Os dois tiveram que ir para o hospital para fazer avaliações, exames aí, foram liberados, nada mais grave, mas no lance o Tadeu chegou a assustar, cara. Ele cai desacordado, né? Aparentemente desacordado, sem nenhuma reação, e o, o, o Zé Rafael cai ali, mas reclamando muito, se contorcendo ali, e eu acho que procedimento correto, os dois têm que sair nesse tipo de lance, né? O contato, quando envolve aí contato de cabeça, são coisas muito perigosas, né? A gente já viu aí casos muito sérios do futebol acontecendo por causa disso, então é, tiveram que sair, né? Mas, não, mas o Tadeu vinha fazendo um partidaço e talvez se ele tivesse continuado na partida, se não tivesse acontecido esse lance, talvez o Goiás tivesse segurado até um empate ou até a vitória, né? Porque vinha fazendo uma grande partida, muito feliz em vários lances, eu já falei aqui, mas muito feliz mesmo, né? Então, infelizmente acabou aí se machucando, teve que sair. O Palmeiras teve o Lucas Lima expulso, né? Mas falar Palmeiras e expulsão tá virando redundância, né? Tá virando sinônimo, porque o Palmeiras tem um expulso por jogo, né? Então, muito bem expulso, né? Dois lances de cartão amarelo, foi muito imprudente e acabou sendo expulso, acabou dificultando ainda mais a vida do Palmeiras, que conseguiu a virada no finalzinho, na Bacia das Almas, né? 55 minutos, um gol do Gustavo Scarpa muito chorado, que o Goiás ainda reclamou que teve falta, mas para mim não teve nada. Foi gol legal, virada do Palmeiras, finalmente uma virada do Palmeiras, o time que buscou o tempo todo, acreditou, foi guerreiro, foi valente. A gente já viu nesse Palmeiras uma postura muito diferente do que a gente estava vendo nos últimos jogos, né? Um time de muita entrega, de muita vontade, claro que pecando muito, né? Querendo muito, mas errando muito, mas enfim, o fato é que quis, acreditou, jogou com raça, com coração e conseguiu chegar aí
a uma virada, não só uma vitória, a primeira vitória depois da Copa América, mas a uma virada que já não vinha acontecendo, ó, há muito tempo. Então, é, lava a alma esse time do Palmeiras, torcedor palmeirense. Mano Menezes ganha moral, né, na sua estreia com o torcedor, ganha moral aí com o torcedor do palmeirense e tem mais uma partida agora no meio da semana, aí sim para cair nas graças da torcida, tem tudo, né? Um Palmeiras jogando em casa contra o Fluminense que está ali na zona do rebaixamento. Então o Palmeiras tem tudo, não só para encostar nos líderes, mas para de vez, para o Mano Menezes cair de vez aí nas graças da torcida do Palmeiras. Cara que antes de chegar, né, virou trending topics no Twitter, né, de Mano não, né? Então já cai nas graças, é uma partida difícil, muito complicada, mas que traz o Palmeiras de volta aí. É, já estava, né, na briga do campeonato, mas traz de volta, eu digo, porque estava passando por um momento muito complicado, muito difícil, muito contestado, com a moral lá embaixo, e agora lava a alma, digamos assim, e tem tudo para voltar a se recuperar no Campeonato Brasileiro, justamente porque agora só tem o Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Palmeiras e ao Mano Menezes e aí ao time do Palmeiras, que eu acho que finalmente mostraram protagonismo, o protagonismo que estava faltando. Faltou capricho, faltou qualidade técnica às vezes, mas não faltou entrega, não faltou jogadores dispostos a buscarem essa vitória. Então parabenizar pela volta do protagonismo, né? A volta da vontade, vontade de vencer, né? Então era isso que estava faltando muito ao Palmeiras e a gente conseguiu ver essa mudança de comando trouxe novos ares aí aparentemente novo fôlego para esses jogadores do Palmeiras que fizeram aí não uma boa exibição, mas é uma vitória importante fora de casa que dá um respiro e obviamente aí já destaquei time que volta a conseguir uma virada que não vinha conseguindo há muito tempo. Palmeiras quando saía atrás do placar era sinônimo de derrota ou empate, nunca de vitória e agora volta a vencer com uma virada muito sofrida, muito heróica, digamos assim, que poderia ter sido muito mais fácil pelas oportunidades que se criou, mas o Goiás valorizou demais. Se o Goiás é um time limitado tecnicamente, é um time que dificulta muito. É um time que valoriza muito qualquer resultado que o adversário consiga para cima desse time. Então, foi guerreiro, mas a diferença técnica dos dois times ficou muito clara. Parecia que o Palmeiras estava jogando em casa. E aí, o Palmeiras consegue se recuperar, volta à terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, toma aí a posição que era então do Corinthians. É o Corinthians que tropeçou também, né? Falei do Santos que tropeçou, o Corinthians também, porque jogava em casa, era um jogo no sábado de manhã. Esses jogos de manhã são sempre muito complicados, né? Porque os jogadores têm que acordar muito cedo, né? Eles não se não é questão de não se alimentar direito, mas tem que acordar muito cedo. O jogo é às 11 da manhã, os caras têm que acordar muito mais cedo. Tem que acordar 4, 5 da manhã para começar a preparação, questão de se alimentar para estar bem fisicamente na partida. É uma partida que demora para os jogadores ligarem, engrenarem, mas o fato é que o Corinthians começou o jogo muito bem. Primeiro tempo do Corinthians, se tivesse terminado 4-0, o primeiro tempo não é nenhum absurdo dizer isso, não é nenhum desrespeito ao Ceará, porque o Corinthians criou o tempo inteiro do primeiro tempo, buscou o tempo inteiro, acreditou a todo momento, foi atrás, agrediu, agrediu e conseguiu aí terminar esse primeiro tempo com 2-0. Gol do Wagner Love, gol do João Lucas contra. E esse gol do João Lucas, cara, que golaço, né? Mas que golaço mesmo. Ele sozinho no meio da grande área, ele cabeceou contra o próprio Patrimônio, não deu nem para entender o que ele quis fazer. Não deu para entender mesmo, porque não foi um recuo para o goleiro e ele não tentou pôr a bola para fora. Foi um baita de um golaço, foi um belo gol de cabeça, gol de centroavante, né? As pessoas que eu vi aí nos programas esportivos, eles colocaram aí um lance do Oséias, né? Comparando com o Oséias que era do Palmeiras, e o lance é muito parecido mesmo, cara. Os dois mostra aí, colocaram a imagem lado a lado, os dois cabeceando a bola, foi muito parecido. Só que o problema é que foi um gol contra, né? Mas enfim, é, é, colocou o Corinthians aí numa vantagem
muito interessante, né? Poderia ter feito mais, não conseguiu. Depois do primeiro gol, até o Ceará chegou até a fazer o gol de empate, mas foi invalidado, né? Estava impedido, se eu não me engano. E o Corinthians terminou com 2-0, um placar muito promissor, não só pela vantagem, mas pela forma como o Corinthians vem jogando. Mas fato é que o futebol tem dessas coisas, né? Tem dessas místicas e o Corinthians caiu de rendimento no segundo tempo, esqueceu de voltar para campo e o Ceará se aproveitou disso, foi guerreiro, conseguiu o gol, o primeiro gol aí na busca do empate e o segundo gol já no finalzinho, um gol olímpico, cara, um lance, cara, dos mais impressionantes desse campeonato. É impressionante a forma como ele chuta, é aquele famoso três dedos, né? A famosa trivela. Ele não chutou para fazer aquela curva para dentro com a perna esquerda, para fazer a curva para dentro e entrar. Por isso que enganou o Cássio. Ele chutou de perna direita, ali do lado direito do campo. É o típico lance que a bola vai para dentro da área, fazer a curva para dentro da área. Ela fez a curva ao contrário, né? Ela foi muito traiçoeira, fez um baita de um efeito e acabou entrando num ângulo ali no limite ali. O Cássio até tentou voltar, mas não deu. Um lance muito complicado, cara. Foi muito traiçoeiro, né? Por isso eu não ponho culpa nenhuma no Cássio, porque é o típico lance que assiste para você ver, cara. É o típico lance que a bola nunca vai fazer aquela trajetória, né? Ninguém, nunca não, porque aconteceu. Mas ninguém nunca vai acreditar que vai acontecer aquilo. Foi muito feliz aí o jogador do Goiás, que agora deixa eu só confirmar quem foi, para não falar besteira, né? O Leandro Carvalho, né? Que golaço, mas que golaço mesmo. Sim, assiste de novo. Falei aí do gol do Goiás, e esse aqui eu vou ficar falando golaço também, tá? Só que do Goiás teve falha do Jailson para mim, mas desse lance aí, cara, o Cássio ficou vendido, porque foi um lance muito traiçoeiro, é um lance muito impressionante a curva que a bola faz. E o Ceará chegou à igualdade, foi guerreiro, brigaram muito, né? E o Corinthians acabou tomando empate por suas próprias, por sua própria culpa, né? Digamos assim, porque deu muito espaço, né? Claro, ainda mais no final do jogo, a partida se encaminhando para uma vitória de 2-1, ninguém nunca ia acreditar que um gol desse poderia sair. Acabou enganando o goleiro do Corinthians e o Ceará consegue a igualdade. Corinthians, uma partida em casa e sai com apenas um ponto, complicado, né? O Corinthians é um time que jogando em casa precisa vencer, justamente porque fora de casa faz um jogo sempre mais cadenciado, mais conservador. Então era uma partida que precisava ter vencido e esse empate é, é, coloca o Corinthians aí na quarta colocação. O Palmeiras acaba ultrapassando o Corinthians. Então era uma vitória que era importante para o Corinthians se manter na terceira colocação. Mas enfim, eu acho que é vida que segue, né? Tem toda a questão do horário do jogo que é muito ruim, mas o Corinthians não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, ainda mais um Corinthians que tem aí na defesa o seu maior triunfo, né? Um time que toma muito poucos gols. Deixa eu ver aqui só para confirmar, no campeonato tomou 11 gols, cara. Uma defesa extremamente eficiente. É o time que menos tomou gols no Campeonato Brasileiro. E uma partida acaba tomando dois. Então, eu acho que é coisas para se prestar atenção. Eu já falei aqui mais de uma vez: o Corinthians na bola parada não é um primor. Né? Acaba, claro que nesse lance não tem nem o que se discutir. Mas é um time que na bola parada não é tão confiável. Já falei mais de uma vez e espero que cresça um pouco mais de rendimento nas bolas paradas, não nesse lance, obviamente, que era muito difícil, mas em outras partidas que a gente já viu, o Corinthians acabou cedendo aí gols aos adversários em bolas paradas, então acho que fica um ponto de atenção, mas é um time que tá na briga. Já falei mais de uma vez, olho nesse Corinthians que vem aí comendo pelas beiradas, empata muito, time que vai brigar por Libertadores. Tô vendo muita gente falando isso. O Corinthians vai brigar por Libertadores, é um futebol mais conservador. Cara, olho no Corinthians, cuidado, tá? Parece que eu tô vendo um filme se repetindo aí do Corinthians, que vem aí comendo pelas beiradas, né? E aí no final vai ter ponto suficiente para brigar de vez aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, olho no Corinthians, tropeçou,
mas é um time que, para se prestar atenção, para se ficar de olho, toma muito poucos gols com a bola rolando e vem conseguindo fazer gol sim, principalmente quando joga na sua arena junto com o seu torcedor. Então, tropeçou, tropeçou, mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem. É natural que se, se empate uma partida ou outra, né? Mérito também do adversário que buscou, que acreditou. Então, você tem que entender que tem um adversário do outro lado que não vai ceder, que não vai te dar espaço, que vai acreditar. E dessa vez o Ceará ficou muito feliz e conseguiu arrancar um empate contra o Corinthians. Para encerrar, né, São Paulo, Internacional e São Paulo, né, o jogo foi no Beira-Rio, o Internacional venceu por 1-0, time em reserva do Internacional contra esse time remendado do São Paulo, né, o time do São Paulo muito difícil, né, sem o seu principal jogador, talvez no momento o Daniel Alves está na seleção e alguns jogadores do departamento médico, São Paulo sofrendo muito, né, com essa questão de departamento médico, jogadores lesionados, infelizmente, porque era um time que estava com a promessa de crescer muito, aí de repente acontecem amistosos da seleção, o Tite convoca o Daniel Alves, perde aí mais qualidade ainda, então é complicado, né? Esses jogos da seleção brasileira, essas questões da data FIFA, para mim é muito complicado. Eu acho que o Tite tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, né? Não só pela questão de, não convoquei o Cebolinha porque ele vai jogar a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato importante também. O Daniel Alves é um cara muito importante para esse time do São Paulo. Então acho que faltou um pouco de sensibilidade, né? Eu acho que ele, por exemplo, não escolheu o Cássio, né, para ser o terceiro goleiro da seleção, porque já tinha convocado o Fagner, né, e aí, poxa, prejudica o São Paulo pela questão do Daniel Alves, prejudica o Corinthians pela questão do Fagner, poderia prejudicar ainda mais se convocasse o Cássio, preferiu convocar o Everton do Palmeiras, e a gente já viu que acabou prejudicando o Palmeiras também, porque o Jailson claramente fora de forma acabou tomando um golaço. Então eu acho que o Tite tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, né? De convocar jogadores de times que estão no topo da tabela. Uma coisa é você convocar o Bruno Henrique, um Flamengo que tem opções de ataque, uma artilharia pesada, tem opções de ataque para suprir, né, essa falta do Bruno Henrique. Outra coisa é ficar convocando jogadores que são muito importantes em outros times. O Palmeiras não tem hoje um goleiro à altura, por exemplo. Claro, Jailson é um grande goleiro, o Fernando Praz é outro grande goleiro no Palmeiras, mas são caras que não vêm jogando, não vêm tendo sequência e ficou claro, né? A falta de sequência acaba prejudicando no rendimento do atleta. O Corinthians tem no Fagner aí na lateral direita dos seus principais jogadores e o Daniel Alves também questão de referência técnica do São Paulo, hoje também é um dos principais jogadores. Então acho que faltou e sempre falta nessas convocações aí de amistosos bom senso, né, do, do técnico da seleção brasileira. E o São Paulo já está muito prejudicado, né, pelas ausências de Alexandre Pato, de Pablo e agora mais essa do Daniel Alves para atrapalhar ainda mais. Não digo que isso influenciou, né, no resultado. Claro que não, São Paulo já vem numa queda de rendimento já há algumas partidas, alguma sequência já. Então, não digo que isso foi culpa, né, da derrota, mas contribui. Obviamente que contribui, porque quando o Internacional vê um Daniel Alves do outro lado, faz um jogo às vezes um pouco diferente, né? Então, poderia ter conseguido até sair com empate de repente, numa partida que o Internacional claramente priorizando a Copa do Brasil. Então, fica aí um ponto de atenção, né? Eu acho que tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, o Tite para essas convocações. Claro que ele quer o melhor, mas tem que ter uma sensibilidade maior, principalmente com os times que estão no topo da tabela e quando não há jogadores de reposição com tanta qualidade. Então acho que faltou aí. O Internacional conseguiu o seu gol, a sua vitória, num gol de pênalti, né? Um lance que o Hudson meteu a mão na bola ali, um lance difícil, tá? Meio duvidoso, alguns não dariam pênalti. Eu
Cara, pra ser bem sincero, eu não daria pênalti, porque não foi um braço escancarado, foi uma mão ali, tá? Aquela típica mão para defender os Países Baixos. É claro que ele joga para o lado, é difícil, cara, complicado, mas é o que eu falei, é aquela típica mão que o jogador põe ali para proteger os Países Baixos. Ah, ele virou para o lado, cara, mas a mão tá ali, cara, assim, é difícil, né? Eu, assim, não acho um absurdo que foi marcado, mas também, se não marcasse também, eu acho que não seria nenhum absurdo. Para mim não foi, tá? É um lance, se o braço está para o lado, é uma coisa, mas é aquela mão que está ali embaixo que normalmente o jogador faz aquele movimento um pouco parecido, então é um lance difícil, tá? O Internacional conseguiu o seu gol ali, mas um lance difícil. Acho que não tem muito que criticar a arbitragem nesse lance, né? Um lance muito difícil, muito complicado, mas eu acho que é, é um jogo que claramente faltou um pouco de qualidade para os dois lados, né? O Internacional porque entrou com o seu time reserva. O time reserva do Internacional não tem o mesmo rendimento que seu time principal, seu time titular. Eu já falei isso mais de uma vez. E o São Paulo que vem faltando aí, passando por um momento complicado, de um pouquinho de falta de identidade mesmo, né? Eu acho que faltando referência em algumas posições do campo e por isso não vem conseguindo bons resultados. Mas é, coisas que acontecem, né? A perda do Daniel Alves, eu acho que contribui ainda mais para que esse São Paulo perca um pouco de qualidade. Mas enfim, coisas da seleção, né? Coisas da CBF, infelizmente, os times brasileiros estão sujeitos a isso e são coisas que acontecem, infelizmente. Lamentavelmente, o Internacional é, bom resultado, um excelente resultado, porque consegue aí 3 pontos jogando em casa, segue aí no G6, segue aí numa posição muito interessante na tabela. O São Paulo é uma derrota que deixa um time um pouco mais longe, né? Assiste um pouco de longe aí os líderes do campeonato, tá a 3 pontos do Flamengo, a 3 pontos não, a 8 pontos do Flamengo agora. Então vê a distância aumentar ainda mais. Claro que não está fora, não está descartado, mas difícil, difícil pelo que vem fazendo o Flamengo, pelas exibições que o Flamengo vem fazendo. Então acho que precisa tentar se reencontrar o mais rápido possível, né? E agora vai ficar um pouco difícil até a próxima rodada, porque fica sem o Daniel Alves, então é um pouco complicado, né? Um aumento de rendimento do São Paulo a curto prazo, mas segue na briga. Eu acho que segue, ainda é possível, né, para o São Paulo se recuperar. Tem jogadores para isso, tem um grande técnico, então acho que tem condições sim de chegar lá. Meu último destaque fica por Bahia, é o sétimo colocado, vem conseguindo dar uma crescida muito interessante na tabela. Na zona do rebaixamento, Fluminense, CSA, Chapecoense agora aí é o penúltimo colocado, a Chapecoense. CSA conseguiu vencer a partida para cima da Chapecoense e o Avaí na lanterna perdeu para o Flamengo, já comentei aqui. Terça-feira tem aí a partida de atraso entre Palmeiras e Fluminense e a gente volta para comentar um pouco mais, né, se o Fluminense vencer, dá uma respirada, né? Se o Palmeiras vencer, cola nos líderes. Então, vamos comentar um pouco dessa partida. Na quarta-feira eu estou de volta. Fica aí o meu forte abraço, o meu convite sempre aí, quiser que cometi uma gafe, falei besteira, quer que eu fale de outra coisa, deixa o seu comentário. Próximo podcast a gente vem, discute, debate um pouco mais e estende a discussão, beleza? Valeu, galera, um forte abraço e até o próximo. Uma boa semana a todos.